Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Power BI. E hoje, pessoal, vou ensinar para vocês tudo sobre gráfico de barras. Então a gente vai começar a entrar um pouco mais no database do Power BI aqui no canal. Então hoje eu vou ensinar tudo sobre gráfico de barras, como coloca, como customiza, cada detalhe de customização, tá bom? Então bora lá aprender comigo? Pessoal, aqui vocês já podem ver minha tela do Power BI, tá? Então vamos clicar aqui no inserir dados manualmente. Vamos inserir algumas coisas. Quando a gente vai criar um gráfico no Power BI, a gente tem que respeitar pelo menos duas coisas, tá? Já falei aqui no canal, mas é sempre bom repetir. Dimensão e medida. Então, para construir um gráfico dentro do Power BI, você tem que ter no mínimo uma dimensão e uma medida. O que é uma medida? Medidas são aquelas contas que a gente faz para agregar valores dentro do Power BI. Então, imagina que eu tivesse lá várias linhas, 10 linhas na minha base. Eu vou até construir aqui, vamos fazer junto na tela. Ó, eu vou colocar aqui, ó, vendas. Na primeira linha, 100, 200, 300... mais 100 aqui dá 400. Só que se eu olho a base, ó, eu tenho 4 linhas, cada uma com 100, certo? Para eu saber a soma total de vendas, eu tenho que somar isso aqui. A soma total dá 400. Só que eu não recebo na minha base, por exemplo, o detalhe de cada venda e a soma no final, né? A minha base de dados, como eu já ensinei para vocês, ela é estruturada cada informação linha a linha. Sendo assim, para eu ter esse total, eu preciso fazer uma conta, uma medida. Essa conta é o que a gente chama de medida, entendeu? Então, o 400 é uma medida do total de vendas. Então, eu não coloco essa linha aqui, ó, vou até deletá-la, tá bom? E aí, aqui, eu vou colocar uns valores diferentes só para a gente ter uma evolução, né? Para a gente fazer um gráfico de barras que mostra evoluções, tá bom? Então, por exemplo, 100, 120, 150, 110. Beleza. Aí se eu viro para você e falo assim, ó, essa soma aqui vai dar 100, 220, 370, 480. Essa soma total aqui dá 480. Se eu viro para você e falo assim, vendi 480. Só falo isso. O que você vai me perguntar? Possivelmente, tá, mas isso você vendeu em que período? Por exemplo, ou você vendeu em quais lojas esse valor? Quando você faz essa pergunta, você está pedindo para eu contextualizar a medida 480, que é a total de vendas, por algo. Este algo é o que a gente chama de dimensão. Então, eu tenho sempre uma medida e uma dimensão que explica essa medida. Essa é a relação entre dimensão e medida dentro do Power BI, tá bom? Então, aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma dimensão nessa tabela. Então, a dimensão, no meu caso, vai ser assim, o mês, por exemplo, tá bom? Então, eu vou colocar o mês, aí eu vou colocar aqui, ó, essas foram as vendas de janeiro. Deixa eu tirar o mouse da frente. Essas foram as vendas de fevereiro. Estas foram as vendas de março. E essas foram as vendas de abril. Beleza, tem aqui 4 meses. Vou colocar mais um campo que ele vai ser o ID desse mês. O que é o ID? É o número dele, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, janeiro é 1, fevereiro é 2, março é 3, abril é 4. Vou explicar para vocês por que a gente vai fazer isso. Essa daqui é a nossa tabela de vendas. Vamos dar aqui um load, o carregar, para que essa base carregue para dentro do nosso Power BI e a gente consiga começar a construir nosso gráfico de barras. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente insere um gráfico dentro do Power BI? Se você não tem a menor ideia, tem um vídeo aqui no canal ensinando o primeiro dashboard. Então dá uma olhada nesse vídeo que lá eu ensino como a gente constrói, tá bom? Então aqui eu vou colocar um gráfico de barras. Eu posso colocar, pessoal, qualquer uma dessas primeiras opções aqui, ó. Todas são gráficos de barra dentro do Power BI, tá bom? Eu vou colocar duas diferentes. Como eu não vou colocar, por exemplo, uma mesma barra com 2 valores, eu poderia ter, por exemplo, total que eu vendi e a quantidade e o total que eu descontei, que eu dei de desconto nesses meses, por exemplo. Então, total de venda e total de desconto numa mesma barra, eu pinto cada valor de uma cor, se eu tivesse. No caso, eu teria que ter pelo menos 2 medidas, tá? Para uma dimensão. Então, no mês de janeiro, eu tenho 2 medidas. Total de venda, total de desconto numa mesma barra. Não é o caso, eu só tenho o dado de vendas, né? Sendo assim, eu vou usar essa terceira e quarta coluna que estão aqui como opção, beleza?
Então eu posso usar ela tanto na horizontal quanto na vertical. Eu vou começar pela vertical, então eu vou escolher a quarta opção aqui, vou colocar esse gráfico de barras, aumentar ele até o meio da minha tela para vocês, beleza? E aí a gente vai colocar as informações aqui dentro. Bom, pessoal, já coloquei o gráfico aqui. Primeira coisa que você faz quando você colocar um gráfico de barras no Power BI, você vai ter que colocar qual valor vai ficar no eixo X, qual valor vai ficar no seu eixo Y. Então você precisa determinar isso dentro do seu Power BI, tá bom? No meu caso, o que eu vou colocar no meu eixo X? No meu eixo X eu vou colocar os meses. Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar o campo, clicar, segurar com o mouse e arrastar até o meu eixo X e soltar. Perfeito. Quando eu fiz isso, ó, o Power BI mostrou que eu tenho mês aqui dentro. Só que eu não estou vendo ainda o gráfico de barras acontecendo. Por quê? Falta colocar a medida. A medida é o valor que vai explicar, que esse mês vai explicar, né? Então eu vou vir aqui, vou pegar, ó, a soma de vendas e vou colocar no meu eixo Y. Quando eu faço isso, o gráfico de barras aparece. Então lembrem-se sempre disso, pessoal. Quando você constrói um gráfico, você tem que ter minimamente uma dimensão e uma medida. Agora eu já tenho. Beleza, agora vamos customizar este cara aqui, esse gráfico. Como é que a gente faz isso? Ó, eu tenho a barra de março, a barra de fevereiro, a barra de abril e a barra de janeiro. Falta ordenar isso aqui, a gente faz mais para frente. Primeiro vamos mexer no design desse gráfico. Então, começando com o design. A gente vem aqui na parte de visualização. Eu vou minimizar essa parte de filtros aqui. E na parte de visualização superior, eu tenho esse elemento central aqui, que são três barrinhas e um pincel na frente, que é a parte de design, tá? Do Power BI. Então você clica e aqui a gente começa a mexer no design. Antes da gente mexer no visual, nessa parte de visual, eu vou primeiro nessa parte de general aqui, do geral. Por quê? Aqui, quando eu clico nessa parte que a gente entrou das três barrinhas do pincel, eu estou no design desse gráfico. No general é o design geral. Então, primeiro eu vou fazer o design geral para depois entrar no design específico que vai ser no visual. Então, no general, a gente pode vir nas propriedades e mexer no tamanho, por exemplo. O que é mexer no tamanho? É aumentar a altura e largura. Ou você mexe por aqui, ou você pode mexer aqui, ó. Tá? Funciona da mesma forma. Se vocês separarem, olha lá, eu vou mudar aqui, ó. Eu mudei o tamanho, ó, o meu id mudou aqui também, tá vendo? Ele mudou automaticamente. Então, eu vou colocar aqui centralizado, não vou mexer muito nesse campo. Vou só padronizar, vou botar 615, número redondo. Então, é 720, 615 por 720, meu size. Beleza? Clico aqui. Você pode mudar também a posição dele na tela. A posição tem a ver com onde você coloca esse gráfico na tela. Então, posição, ó, reparem, eu coloco ele mais para cá, a posição muda, eu coloco ele na extremidade direita, a posição muda também. Então, essa posição se refere a isso, aonde ele fica dentro do painel. E no Advanced Option, você vai colocar responsivo sim ou não. O que isso quer dizer? Se você projetar esse painel numa tela maior, esse gráfico vai se ajustar para essa tela. Se você projetar numa tela menor, ele vai se ajustar para essa tela. Se você não deixar responsivo, ele vai manter sempre este tamanho aqui formatado. Aí pode ser que se você colocar numa tela maior ou menor, você tenha problema de visualização desse gráfico, tá? Então, minha sugestão para vocês, sempre o responsivo on, beleza? Aí a gente fecha essa parte de propriedades e vamos na parte de title, que é o título desse gráfico de barras. Se vocês olharem aqui, ele está como Sum of Vendas by mês, então soma de vendas por mês. O que ele fez? Ele criou um título a partir dos campos que eu arrastei. Então eu arrastei a soma de vendas como medida, ele colocou aqui, e estou explicando ela pela dimensão mês, ele colocou aqui. Se você quiser mudar, é só clicar aqui nesse texto e mudar. Então aqui eu vou mudar o título, ó, vendas por mês. Colocar o mês em maiúsculo. Perfeito, ó, já tenho o título ajustado. Aí aqui você pode configurar o formato desse título, né? Então, se ele vai ser normal, se ele vai ser heading 2, 3, 4 ou 5, você pode criar vários formatos e meio que padronizar dentro do seu Power BI cada um, para que ele, para depois, quando você for usar, você só seleciona aqui qual modelo você quer de cabeçalho e ele já aplica a formatação. No caso, eu sempre costumo deixar como normal e aí eu venho e customizo aqui, ó. Então, vou mudar essa fonte, vou colocar a fonte Arial Black, ó lá, ó. Ele já mudou. Tamanho 16, por exemplo. Eu posso colocar isso em negrito ou itálico ou sublinhado, aí depende.
A cor do texto, então ele tá como preto, eu vou botar um cinza escuro, eu não vou colocar preto, ó. Mudei. E eu posso mudar também o background do título. Então imagina que eu quisesse colocar um background azul, por exemplo, eu poderia, tá? Nesse caso eu não quero. Se eu não quero manter, eu ponho no fill, essa parte aqui, ó, tá bom? E aí ele fica sem background. Fechou. Outra coisa, o título, alinhamento. No centro, na direita ou na esquerda, você consegue mexer essa parte, tá? Vou deixar ele centralizado. Perfeito, já mexi no meu título. Agora eu posso mexer na parte dos efeitos. O que que é o efeito? É a parte do background do meu gráfico, tá? Então, por exemplo, ó, vou colocar ele um cinza clarinho. Vou botar a primeira opção de cinza no background. Então, olha lá como ele fica. Ele fica o cinza em volta do gráfico. Em volta não, desculpa, no fundo do nosso gráfico, beleza? Se você clicar fora e perder, pessoal, de novo, ó, cliquei, Design, General, e eu tava nessa parte de efeitos, tá? Posso colocar uma transparência para isso não ficar muito forte, ó, 50%, ele fica mais claro. Eu vou botar aqui, ó, 80%. Eu vou digitar ao invés de arrastar o scroll para ficar mais fácil. Beleza. Aí tem uma outra coisa que é legal, por exemplo, agora existe uma tendência de design das bordas serem todas arredondadas. Reparem que aqui, ó, se você olhar no próprio Power BI, ó, quando você coloca os elementos, tá tudo meio que um quadrado com borda arredondada, tá vendo? Isso é uma nova tendência de design para a visualização ficar mais agradável. Então a gente consegue fazer esse processo de deixar a visualização mais agradável, beleza? Para fazer isso, para deixar a borda arredondada, ó, eu vou voltar lá no meu Design General Effects. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ativar o Visual Border, que está aqui embaixo. Então, eu ativo ele. Quando eu ativo, o Power BI coloca uma borda no meu gráfico, tá? Aí eu amplio ele aqui. E aí, por exemplo, no caso, eu vou deixar a borda arredondada. Essa borda, ela não tem que ter cor. A cor dela é o próprio fundo do meu painel. Então, no meu caso, eu vou deixar ela branca. Ó, vou clicar fora, ele vai sair daqui, depois eu volto. Mas reparem que agora, quando eu botei branco, nem parece que tem borda no meu gráfico, tá? É isso que eu quero, esse efeito. Então, eu vou clicar aqui de novo, vou lá em General, vou lá em Efeitos. E agora no Visual Border, ó, eu vou vir nessa parte do Rounded Corners e vou colocar, por exemplo, 10. Quando eu faço isso, reparem que o meu gráfico agora, ó, vou diminuir ele para vocês conseguirem enxergar melhor, deixar ele centralizado aqui. Olha lá, ó, ele tá agora com a borda arredondada, tá vendo? Ó? Ele tem um arredondamento na borda dele, ó. Eu consegui arredondar, então coloca a borda branca, não branca, né? Na cor do fundo do seu dashboard, e aí você consegue arredondar ela e deixar ela mais na nova tendência de design. Vamos voltar lá no General, Efeitos. Então você mexeu no Visual Border, agora você pode fazer uma outra coisa que é bem legal para dar uma sensação de profundidade no elemento dentro do seu painel, tá? Ativa a Shadow, que é a sombra, amplia a sombra aqui, e aí, por exemplo, ó, não deixa ela muito escura, coloca ela um pouquinho mais escura que o fundo. Então eu vou colocar o cinzinha bem clarinho. Ó, quando eu faço isso, eu consigo colocar aqui aonde eu quero a sombra, se eu quero ela dentro do meu elemento ou fora, eu quero a minha sombra fora, né, para ela ficar na bordinha aqui. E a posição dela, tá? Na posição dela, você pode colocar ela na direita inferior, na direita inferior, só na parte inferior, na esquerda inferior, na direita, no centro, na esquerda, no top, na parte superior direita, na parte superior esquerda, ou customizar, tá? Quando você customiza, você dá o tamanho para ela, ó. Então, por exemplo, eu posso deixar ela grandona, uma sombra enorme. Ó como ficou quando eu deixei. Posso deixar uma sombra pequena, eu vou deixar tamanho 2, tá? No custom. Tamanho 2. E aí o blur, o que que é o blur? É quão ela fica menos visível ou mais visível. Por exemplo, se eu aumentar o blur, ó, ela quase desapareceu. Se eu deixar o blur zerado, ó, ela nem parece que é sombra. Dá uma olhada, ó. Como fica. Dá até aquele efeito 3D, sabe? No elemento. Então aqui até mostrando para vocês como é que a gente dá um efeito 3D. Eu costumo deixar esse blur no Shadow. A gente vem aqui, ó. Coloca esse blur no 10, desculpa. 10. Por quê? Porque daí ele quebra bem. E aí você tem o ângulo, que é para você mexer nela, ó.
Então, 40%, a distância para ela ficar mais longe ou mais perto do elemento, vou deixar 5. E aí a transparência, você pode mexer também na transparência da sombra, ó. Ela ficou mais forte ou ela ficou mais fraca, ó. Vou deixar ela em 50%. Beleza. Agora, eu já tenho um elemento que ele parece que está saindo da tela, tá vendo? Ó, eu dei profundidade para ele. Isso é um efeito legal para vocês usarem aí. É uma coisa bem simples, tem a ver só com borda e blur, né? E sombra, mas já dá um efeito interessante no seu elemento dentro do seu painel, tá bom? Agora a gente vai lá no design novamente, ó, e agora a gente vai mexer na parte do visual, não no general. No general a gente já terminou, agora a gente vai no visual. No visual, você vai poder editar o eixo X e o eixo Y. No eixo X, você pode mexer nos valores do eixo X. Então, nesses nomes, ó, nos nomes do mês e nesse título mês aqui. Por exemplo, se eu vier aqui, eu vou colocar Arial, porque meu título é Arial, ó. O nome do mês mudou para Arial, tá? Posso mudar a cor, posso mudar o tamanho, eu vou colocar essa fonte 10, tá bom? Aí a gente vem no title do eixo X. O que é o title do eixo X? É esse campo do mês aqui, ó, que tá escrito, tá vendo? Ó, se você colocar off, ele desaparece. Se você colocar on, ele aparece, mas você pode vir aqui e colocar, por exemplo, ó, distribuição meses. Se você escreve alguma coisa nesse campo de title text, ele coloca esse título dentro do título, na informação do título do seu eixo X. Tá bom? Eu não quero title, então eu venho aqui e dou um off. Toma cuidado, pessoal, porque assim, ó, essa parte do Power BI do Visual, se você der um on e off, ó, eu sumo com o eixo, tá vendo? Ó, não tá mais aparecendo o mês. Só que, se o título do eixo estiver ativado, não basta que eu só tire o eixo X. Mesmo que eu dê off no eixo X, o título do eixo continua aparecendo. Então toma cuidado com isso, porque muitas vezes você fica se matando para tentar tirar o título do eixo, é porque ele não desativa automaticamente, tá? Então, ó, desativei. Agora eu vou no Y e vou desativar o título. Mesma dinâmica, tá? Eu tenho os números aqui agora no Y e aí é interessante, ó. O Y ele tá começando em 0 e terminando em 200. Isso o Power BI está colocando automaticamente, como range mínimo e máximo, de acordo com o máximo valor que eu tenho. Imagina que você quisesse que ele terminasse em 150. Eu quero que o máximo desse eixo seja o próprio máximo que eu tenho no meu gráfico de barras. Você pode clicar aqui e colocar o valor. Prontinho, ó. Coloquei isso. Agora eu tenho como máximo o meu maior valor de barra, tá? Você estabelece. Problema de estabelecer. Se sua base atualizar, você pode perder esse máximo o máximo da barra, que ela apresentou um valor maior que o máximo que você definiu aqui. Por exemplo, entra aqui uma venda de 250. Ele vai respeitar o máximo de 150, a barra vai ficar parecendo que é só 150, mas na verdade ela é mais. Tá bom? Então tome esse cuidado, porque muitas vezes você estabelece o máximo aqui e aí quando sua base atualiza você perde valores, tá bom? Mas dá para fazer. Na parte do values aqui, ó, pessoal, o que a gente consegue fazer? Mudar o design destes números aqui do eixo, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e falar que ele vai ser tamanho 10 igual mês e que vai ser Arial. Pronto, agora ele tá igual o mês, tá bom? Esse número. E aí o display, você pode deixar alto. O que é o alto? O Power BI vai olhar quantas casas decimais e o formato desse campo e vai colocar automaticamente. Ou você pode pegar e falar para ele como você quer. Eu quero que você faça isso aqui, ó, por 1000. Aí ele vai colocar 0,15 mil. Ou eu quero que você mostre isso por milhões, 0,00015 milhões. Então você consegue determinar a dimensão deste número, como você quer que esse número seja representado, as unidades de medidas desse número, tá? Quantas unidades? Então por milhão, por mil, por bilhões, por trilhões, ou automático. Se você colocar automático, ele estabelece. Se você colocar o none, que é nenhum, ele vai colocar o número como ele vem. Então, se vier vírgula, ele põe vírgula. Se não vier vírgula, ele não põe vírgula. Ele vai botar o número exatamente como ele vem. E você consegue também estabelecer quantas casas decimais você quer que apareça.
Então, se esse número fosse com casas decimais, eu poderia fixar sempre 2 casas, sempre uma casa, tá bom? Então, você consegue estabelecer isso nesta parte aqui, beleza? E aí você tem, obviamente, o título do eixo também. Então, nesse eixo Y, como eu coloquei valor, eu tenho a range dos valores, a customização dos valores do eixo e do título. Agora, a gente pode mexer no Grid Lines. O que é o Grid Lines? São essas linhas que ficam aparecendo no fundo do meu gráfico. Eu tenho horizontal, orientação horizontal, eu posso vir aqui e tirar, ela deixa de aparecer, tá vendo? Ou eu posso deixar, mas mudar o estilo da linha. Então, eu posso vir aqui e falar sólida. A linha fica sólida, retinha. Posso mudar a cor da linha. Vou deixar preto para vocês conseguirem enxergar melhor aí na sua casa. Ó, deixei preto, ele ficou reto. Se eu deixar o dashed, fica tracejado. Ou o dotted, que é pontilhada. Ou simplesmente eu tiro. Outra coisa, a grossura, né? Posso deixar essa linha mais grossa ou mais fina, tá vendo? Então, a gente consegue mexer nisso. No meu caso, eu vou simplesmente tirar o grid line, ó. Tirei a linha horizontal, tá bom? Então, quando você tirou, você pode vir aqui e mudar. Agora, a gente vai vir nesta parte aqui do columns. O que é o columns? O columns, agora, finalmente, a gente vai mexer nas cores das colunas. Então, eu venho aqui, ó, e determino como é que vai ser a cor das minhas colunas. Eu quero colocar elas em roxo. Elas ficam em roxo, por exemplo, tá? Ou, eu posso clicar no FX. Eu vou deixar um gradiente, quanto maior valor, mais escuro o roxo. Então, eu clico no FX, o Power BI me abre essa opção aqui, ó. Ele está falando aqui que ele está fazendo um gradiente, o estilo dele é um gradiente pela contagem do mês. Não é isso que eu quero que você pegue Power BI, ó, vou vir aqui e você vai fazer pela soma de vendas. Então, você vai fazer na soma de vendas, quanto menor o valor, um roxinho mais claro. Quanto maior o valor de venda, um roxo mais escuro. Ó, então, eu criei um gradiente. Então, agora se eu der um OK, olha lá. Eu tenho as minhas colunas mudando o tom de roxo conforme maior ou menor valor de vendas, tá? A qualquer momento, você pode tirar isso clicando nesse lápis. Quando você cria uma função, ele fica assim, ó, na parte de cor. Fica com esse FX estabelecido e habilita essa borrachinha aqui. A borrachinha é para tirar o que você acabou de fazer, tá bom? Se você clicar na borrachinha, você tira. Ó. Tirei a customização. Aí eu vou ter que voltar para o valor chumbado. Se eu quiser colocar ela de novo, FX, vem aqui. Vou colocar de novo aqui como é a soma de vendas, o menor valor cinza, roxo mais claro. Vou botar esse roxo aqui. E o maior valor, esse roxo aqui. Prontinho, tenho ela já estabelecida, tá bom? E aí você pode também estabelecer, pessoal, o espaço entre as colunas, tá vendo? Se eu vier aqui nesse inner padding e mudar o scroll, ó, eu deixo bem longe uma coluna da outra. Se eu zerar, fico sem espaço nenhum. Então eu consigo determinar como é que ela vai ser apresentada dentro do meu projeto. Ó. Vou colocar como 10. Vou clicar aqui, digitar 10 pixels e esse vai ser o espaçamento entre as colunas, tá bom? Notem uma coisa, quando eu coloquei o gradiente, o Power BI automaticamente no meu gráfico de barra ele colocou uma legenda mostrando as cores, né? Então, quanto menor o valor de venda, mais claro, quanto maior, mais escuro. E aí ele colocou o menor valor que eu tenho e o maior valor que eu tenho. O menor valor que eu tenho é 100, o maior valor que eu tenho, 150. Isso daqui ele colocou automaticamente porque você criou uma regra de cor. Se você quiser desabilitar essa legenda, é só subir um pouquinho, ó, que vocês vão ver que tem aqui, ó, legenda, tá vendo? Que é uma outra coisa que você pode customizar. Eu poderia deixar ela no centro superior, eu poderia deixar ela na parte inferior central, por exemplo, inferior da esquerda, a minha legenda, tá? Posso mexer no texto da minha legenda também, colocar um Arial, mas aí ela vai ficar menorzinha, ó, vou deixar tamanho 8. E aí o que eu vou fazer, ó, vou deixar ela centralizada no centro e não vou deixar o título, tá? Esse título Sum of Vendas eu não vou deixar. Como é que eu faço isso? Venho nessa parte de título da legenda e boto um off. Pronto, eu tenho aqui as cores. Acho que é melhor deixar superior. Ó, tá? E eu tenho essa legenda estabelecida, beleza? Aí, pessoal, outra coisa que a gente pode mexer é nesse Data Labels aqui, ó, que vocês estão vendo. Tá vendo? Que são os valores, que é para plotar. Eu poderia deixar o valor em cima das minhas colunas também.
Então, se eu der um on aqui, ó, os meus valores aparecem. Eles estão automaticamente aplicados, ó, a posição deles no option aqui, ó, position tá automático. Por quê? Porque daí, por exemplo, esse aqui é 150. 150 é o máximo do eixo que a gente colocou, que a gente já estabeleceu dentro do Power BI. Se 150 é o máximo que a gente colocou, ele vai colocar o valor dentro da coluna e não fora, porque não dá para pôr fora, porque ele já está no máximo do tamanho que a gente estabeleceu aqui, ó. Se eu voltar lá no meu eixo Y, por exemplo, e tirar isso daqui e deixar como alto, ó, agora no alto eu tenho mais campos aqui para cima, então ele jogou 150 para fora, tá vendo? Aí, nesse caso, ele jogou 150 para fora. Se eu colocar aqui, por exemplo, 180, ele também vai jogar o 150 para fora. Tá bom? Então, se eu boto 150, o máximo é 150, ele joga o 150 para dentro. Isso daqui é a parte de formatação do label da posição. Você pode também mudar a fonte desses carinhas. Ó, vou deixar na mesma fonte do meu projeto. Então, quando você muda a cor aqui, ó, pessoal, vou colocar um roxo escuro, eu mudo as cores do meu label aqui, desses números, tá vendo? Problema, né? Ele vai seguir essa regra para tudo. Então, ele acabou deixando esse 150 com o roxo escuro também. Então, aí é um problema que quando você estabelece a cor aqui, você mata essa lógica que o Power BI estava fazendo de deixar no formato branco dentro da coluna e escuro quando está fora da coluna. Eu quero voltar a formatação como estava, eu dou aqui um voltar, ó. Se você der um voltar, você volta lá para a condição natural das cores do data label, tá? E aí nos valores você vai ver que ele deixou automático, tá bom? Esses valores aqui você também pode mudar aquela regra que eu falei, né, de unidade. Então, por 1000, você pode deixar ele por milhão, por bilhão, por trilhão, ou automático, tá? Ou o none. Se você colocar o none, ele vai deixar exatamente como o número vem, tá? Se eu tô colocando os valores aqui, eu não preciso do eixo Y aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá no meu eixo Y e vou dar um off. Pronto, esse é o meu gráfico de barras. Falta uma coisa nele, pessoal. Tá vendo quando você passa o mouse, ele mostra o que é a dimensão e a medida? Então, ele está mostrando o mês de janeiro e a soma de vendas 100. Primeiro, eu posso mudar esse sum of vendas aqui, porque está em inglês, tá vendo? Como eu mudo isso? Editando o label deste gráfico. Para editar o label desse gráfico, a gente vem aqui, ó, na primeira parte do nosso gráfico de barras. E aí, a gente pode dar 2 cliques no nome do campo aqui, ó. E aí, você renomeia ele. Você está renomeando ele somente pro visual, não dentro da sua base de dados, ó. Quando você faz isso, olha agora minha dica de ferramenta, tá vendo? Só que eu posso mudar também essa cor que tá na dica de ferramenta, tá vendo? Que tá janeiro 100, tem uma fonte aqui, tem cores aqui. Vamos lá no design, vamos no general e a gente vai mexer agora nessa parte aqui, ó, tooltip, que é dica de ferramenta. Aí, na dica de ferramenta, você vem aqui no texto, ó, e pode mudar o texto. Então, eu vou colocar, por exemplo, o texto como Arial 10. Coloquei Arial 10, reparem que agora eu passo o mouse, ó lá, tá tudo como Arial 10, tá vendo? Mudou. Pode mudar o label color. O que é o label color? É a cor do título. E pode mudar o value color, que é a cor do valor que ele está mostrando. Então, no label color, por exemplo, eu vou colocar um roxo escuro. Olha só. Ficou ruim por causa do background da dica de ferramenta, mas eu vou deixar no roxo escuro. E o value color eu vou deixar em branco. Perfeito. Agora, a gente vem nessa parte aqui de background da nossa dica de ferramenta. Ó, estou no general. E aí, eu posso mudar esse background. Ó. Eu vou deixar ele branco, por exemplo. Quando eu passo o mouse, ó, ele fica branco, só que eu tenho um problema de ser branco, né? Eu tinha colocado a fonte branca, então eu vou botar cinza, não vou deixar branco não. Olha lá, agora eu tenho o mês, vou colocar um pouquinho mais escuro, para ver se dá um contraste melhor. Agora ficou, ó. Tem o mês, janeiro, e o valor de venda 100, tá vendo? Então, quando você faz isso, ó, uma outra coisa que eu poderia fazer, né? Qual é a unidade de medida? Por exemplo, é 100 reais. Então, eu vou aqui no meu label e vou colocar, ó, dá 2 cliques, é venda. Abro um parênteses e boto um R cifrão.
E prontinho, ó. Agora ele mostra, ó, vendas em reais 100. Tá vendo? Pra gente finalizar, vamos ordenar esse cara aqui, de janeiro para março. Eu venho aqui nos 3 pontinhos, More Option aqui, ó, do meu painel. E aí eu posso vir nessa parte aqui de Sort Axis, que é ordenar. Tá vendo? Ele tá ordenando pelo valor de venda do maior para o menor. Eu vou vir aqui e vou colocar pelo mês. Só que aí pelo mês, o que ele fez? Ó, ele botou março, janeiro, fevereiro, abril. Ele colocou meio que ordem alfabética de Z a A. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele coloque janeiro como 1, fevereiro é 2. Aí aqui o março e aqui o abril. Vou ter que vir aqui na aba de dados do Power BI do lado esquerdo. Vou falar que ele vai mudar como ele ordena esse campo. Ó. O campo mês agora, Power BI, eu vou clicar nele. Eu vou vir nesse botãozinho aqui e vou falar para ele. Eu quero que você ordene este campo mês pelo número do mês, pelo ID mês. Então agora para ele, janeiro é 1, fevereiro é 2, março é 3, abril é 4. Então se ele vai ordenar pelo número, ele vai colocar de janeiro a abril. Para saber se ele ordenou, é só clicar no campo e clicar nesse Sort By aqui, você vai ver pelo quê, ó. Tá ordenando pelo ID mês. Vou voltar no meu gráfico, tá? Voltei no meu gráfico. Agora eu vou vir aqui no Sort Axis e vou ver, ó. Tá fazendo por mês, ordem ascendente. Prontinho. Janeiro, fevereiro, março, abril, que é do menor para o maior. Como eu coloquei pelo mês aqui, e dentro daquela programação de dados a gente tinha colocado que o mês é para ordenar pelo número do mês, ele aplicou a regra, tá? E assim eu tenho o meu gráfico de barras ordenado. Se a gente quisesse fazer um outro gráfico, um horizontal, e mantendo o mesmo formato, dica valiosa para vocês. Copia o gráfico, cola outro, por exemplo, tá? Aí você clica nesse outro, vem aqui e muda o visual. Vou mudar isso para um gráfico horizontal. Prontinho. Mesma regra, mesma formatação, agora aplicada a um gráfico horizontal, beleza? Bom, pessoal, então essa foi a forma da gente configurar gráficos de barra dentro do Power BI. Então eu ensinei uma série de coisas para vocês, detalhe a detalhe como customiza. Se você gostou, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações porque vem muito mais vídeo de Power BI aí, tá bom? E compartilha esse conteúdo, pessoal. Se você acha que alguém pode se interessar, vai gostar de aprender, vai conseguir entender melhor como constrói um gráfico de barras dentro do Power BI, compartilha com essa pessoa, é importante para nós, faz o nosso canal crescer e mantém o nosso trabalho aqui no YouTube ativo e vivo com vocês, tá bom? Então é isso por hoje, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!